O biólogo Carlos também é fitoterapeuta. Carlos, qual a importância da fitoterapia no contexto atual, com todo o avanço que a medicina tradicional tem apresentado, e quais as comprovações científicas da sua eficácia? O uso de plantas medicinais é intrínseco à própria história da humanidade, né? Desde as primeiras civilizações sempre foram usadas. O Egito usava camomila, camomila era muito comum. No tempo do antigo Império Chinês, uma erva adaptógena chamada astragalus, há 3 milênios atrás, só quem podia consumir essa planta era a família do imperador. Se alguém fosse pego um plebeu, era condenado à morte. Então, hoje está disponível em farmácia de manipulação. Mesmo com o século XX mostrando o avanço da medicina química, dos remédios alopáticos, o que percebeu-se no final do século XX, início do século XXI, é que os remédios químicos, eles, além de muitos efeitos colaterais, eles não supriam todas as necessidades, e começou-se a estudar novamente as questões fisiológicas, os princípios ativos dos fitoterápicos de plantas. Algumas comprovou-se, algumas até se surpreendeu. Então, a ciência está sendo bem documentada, está sendo muito estudada realmente, diversas plantas. O dia inteiro saem centenas de artigos científicos, eu procuro me atualizar de todos. Eu sou um leitor nato, então um autodidata. E não é porque é natural que faz bem, tá? A gente tem essa impressão, não, é natural, faz bem. Não é bem assim. Mas também, no geral, um remédio natural, ele causa menos efeitos colaterais e age de uma forma mais harmoniosa no organismo. E tu acha que a fitoterapia veio substituir a medicina tradicional ou como uma complementação? Na maioria dos casos, como uma complementação, né? Porque a medicina, vamos pensar num caso de emergência, a pessoa chega com um trauma no hospital, não vai ter fitoterápico, vai ter que ser o médico e a sua categoria, a sua capacidade. No entanto, alguns casos pode substituir. O que passou pela minha cabeça agora, babosa para queimaduras leves e médias. A babosa já está substituindo no SUS. Outros remédios, em vez de omeprazol, está começando a se usar a espinheira santa, com comprovação científica dos resultados, que ela impede a proliferação de Helicobacter pylori, que é uma bactéria que causa gastrite. Então, na maioria dos casos, eu prefiro atuar complementando a medicina tradicional. E isso exige até um conhecimento maior, porque a gente tem que cuidar para não causar uma interação negativa. Ok. O câncer e a depressão são, segundo as estatísticas, 2 doenças recorrentes e cada vez mais nos dias de hoje. Como você vê o aumento desta incidência e como a fitoterapia pode auxiliar? Essa é uma questão que eu diria que o furo é mais embaixo. Vou dar uma passada, porque independente de culpa, até porque nós mesmos que lançamos isso na água, mas existem hormônios, existem remédios, existem diversos elementos químicos prejudiciais na água que acabam causando doenças para nós. E assim, o câncer, o que a gente vê, o tumor, é uma consequência, é uma externalização de algo interno que a pessoa está apresentando, alguma vez até emotivo, uma questão emotiva, não perdoar alguém, por incrível que pareça. O fitoterapeuta trabalha com a ciência e trabalha com essa questão também. Então, e a depressão está muito associada à modernidade. Quanto mais pessoas no planeta, quanto mais pessoas à nossa volta, mais a gente se sente sozinho, parece. Mais a gente se sente com quem contar, e isso acaba sendo um fator que leva à menor produção de serotonina, dopamina, e a fitoterapia entra corrigindo isso. Ok, há poucos dias o governo brasileiro liberou, em parte, a importação do canabidiol, um composto químico encontrado na planta cannabis sativa, conhecida popularmente como a maconha, para tratamento de várias doenças, como a esclerose múltipla, a esquizofrenia. Qual o seu conhecimento sobre isso e se o tratamento à base de canabidiol é eficaz e que forma pode ocorrer? A Anvisa já tinha liberado em 2015 a importação do canabidiol. O que ela fez agora foi permitir que seja vendido em farmácias com uma receita médica. Tanto o canabidiol quanto o tetrahidrocannabinol, que é o polêmico THC, porque que é o considerado alucinógeno. Tem pessoas que dizem que não causa alucinação nenhuma, tem pessoas que dizem que alucina mesmo. Então,
Não vou entrar nesse mérito. Mas não são só esses os canabinoides existentes na planta. A planta tem centenas de canabinoides e muitos terpenoides. Mas o canabidiol, o CBD, que não tem o princípio ativo, por que ele é tão eficaz em mais de 250 doenças? Em 1994, uma bióloga molecular, ela descobriu o sistema endocannabinoide. O nosso organismo, ele fabrica canabinoides para as diversas funções do organismo, como sono, reprodução, alimentação. Então, se a pessoa já está regulada o seu canabinoide, ela não tem necessidade de tomar, mas muitas vezes por uma desregulação desse sistema surge um câncer, por exemplo. E também o CBD, ele age inibindo o gene ID-1, que é um gene específico que ele faz a proliferação de células cancerígenas se espalharem. Então ele é o único mecanismo que se conhece que desliga esse gene. Parece que alguém fez de propósito. É um mistério até. Mas tem que ter um cuidado, né, com isso, porque é uma medicação que o THC ele pode ser usado como um abuso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem muitos remédios químicos piores que matam sendo vendidos sem receita médica. Então a gente tem que chegar num bom senso melhor nos próximos anos aí. A eficácia realmente é garantida para inúmeras doenças. Se alguém quiser te consultar, saber alguma informação, tem algum telefone, algum endereço que tu possa dar? Sim. Eu vou deixar o meu telefone. É 519-9297-9179. Biólogo, fitoterapeuta Carlos Alexandre. Diz o seu problema sem compromisso nenhum, que no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar no que caiba no orçamento, com certeza, porque eu quero realmente ajudar as pessoas em primeiro lugar. Obrigado, Carlos.